teremos agora o painel Data Mesh, da visão à produção. A TOTWORKS trouxe ao mercado uma mudança de paradigma na construção de soluções analíticas e governança de dados para as organizações, através do conceito de Data Mesh. Nesta palestra, iremos demonstrar como colocamos em prática alguns destes conceitos na construção de uma fatia vertical de uma plataforma de dados, através de um time multidisciplinar, com metas bem agressivas, e como a gente traz algumas lições aprendidas nessa jornada. A apresentação é de Anderson Maeda e de Luísa Guterres. Anderson é Data Strategist aqui na TOTWORKS, apaixonado por tecnologia, dados e inteligência artificial, guitarrista nas horas vagas e pai full-time. Já se aventurou por aí em quase tudo na TI, desde infraestrutura com cloud privada, arquitetura de software, liderança de equipes. Atualmente, auxilia a TOTWORKS internamente na estratégia de dados para atender as necessidades do negócio. Luísa é integrante da Service Line de Data e Inteligência Artificial aqui na TOTWORKS e trabalha atualmente como Data Engineer para clientes do nosso mercado nearshore. Com experiência acadêmica em Deep Learning, já atuou em projetos em clientes locais e internacionais, aplicando práticas ágeis em diferentes contextos. Apaixonada por dados, chás e fotografia, acredita que a peça-chave para as equipes de alta performance são as pessoas e a cultura. Bem-vindas, Anderson, Maeda. Foi estranho chamar Anderson, viu, Maeda? Bem-vindo, Maeda e Luísa, e boa sessão para todas nós. Pois é, eu não estou acostumado de ouvir meu nome também. Vocês me escutam bem? Massa, acredito que sim. Muito bem, então, meu nome é Anderson Maeda. Como a própria Rosi me apresentou, enfim, eu vou fazer minha descrição aqui. Eu sou um homem amarelo, de barba, bigode, eu uso óculos também, tenho cabelo castanho curto, e aqui no meu fundo tem algumas guitarras no estilo Music Store. Bom, eu sou Luísa, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho claro, um pouco abaixo do ombro, estou com uma blusa azul da XConf, e aqui no meu fundo também é um fundo azul da XConf. Hoje, eu e Maeda, nós queremos compartilhar com vocês uma história baseada em fatos reais. São várias histórias de projetos que nós participamos, de dados, e nós fizemos um compilado bem legal para compartilhar com vocês. E como toda boa história, ela começa com Era Uma Vez. Então, era uma vez uma empresa que tinha dificuldade em ter dados confiáveis, e esses dados eles estavam espalhados por diversos locais na organização. Tantas fontes de dados como bancos relacionais, não relacionais, endpoints e até mesmo planilhas do Excel. Todos esses dados espalhados acabavam gerando números e informações que eram divergentes, né, que deveriam conversar, mas que acabavam sendo divergentes no final. E isso gerava pouca confiança das pessoas nesses dados, porque mesmo dados que deveriam manter a mesma informação, como dados históricos, se a gente buscasse algum dado hoje sobre 3 meses atrás e amanhã nós consultássemos o mesmo dado, ele acabava retornando informações diferentes. Isso causava um mal-estar bem grande na organização. Então, essa organização estava trabalhando e buscando caminhando para que utilizar dados nas suas tomadas de decisões. E com isso, nós percebemos que essa organização estava buscando ser uma organização data-driven, né? Então, uma organização que tem uma cultura voltada para utilizar dados nas suas tomadas de decisão. Isso. E aí, falando um pouco do contexto atual, porque toda a história, ela tem um ponto de partida. Falando um pouco desse ponto de partida, como a gente falou antes, as fontes estavam espalhadas em diversos lugares, tinham muito esforço para gerar esses relatórios, e eles não conversavam entre si, os números eram discrepantes, que acabava com a confiança das pessoas. Então, considerando esse contexto aqui, a gente conseguiu mapear 3 pontos. O primeiro é a necessidade que as pessoas tinham era de ter informações consistentes das áreas de negócio. O segundo era ter autonomia para analisar e explorar as tendências e resultados a partir desses dados, e não só para os produtos atuais, mas as pessoas queriam também fomentar a inovação para o lançamento de novos produtos. No início do projeto, entendendo todo esse contexto, nós identificamos alguns pontos chaves que seriam cruciais para que nós atingíssemos um projeto de sucesso com essa empresa. O primeiro foi a questão de identificação de stakeholders, e também
principalmente o alinhamento dessas expectativas, que todos nós entendêssemos qual era a visão da empresa, o que essa empresa queria fazer com esses dados, quais eram as informações importantes para eles, né? Então, isso foi um ponto muito importante. Outra questão era entender o objetivo estratégico dessa empresa, entender como nós poderíamos apoiá-los nisso, entregar autonomia para os times, para que eles pudessem consultar não apenas os dados deles, mas os dados também de outros times, né? De uma forma autônoma, sem depender de outros times, e conseguir trabalhar de uma forma mais ágil. Nós tínhamos um prazo apertado para fazer isso, porque essa empresa, assim como muitas outras, já tinha passado por outros projetos anteriores de dados, então esse não era o primeiro projeto de dados, isso acabou causando desconforto com o passar do tempo, porque as pessoas queriam muito usar os dados, as pessoas queriam muito confiar nos seus dados, mas já era uma coisa que vinha acontecendo, já tinham vários projetos falhados, então nós acabamos tendo que trabalhar com um prazo um pouco mais apertado, principalmente para conseguir retomar a confiança dessas pessoas nesses dados. Então, desse início, nós tiramos que nós tínhamos 2 grandes pontos importantes. Um era criar uma plataforma de dados global, e o outro era tornar essa empresa data-driven. E, para isso, nós precisávamos de um planejamento, não é mesmo? Como é que nós vamos executar este projeto? E todo plano, ele começa, né, a gente precisa planejar como é que a gente vai executar esse plano. Então, nós entendemos que tínhamos 3 grandes decisões para tomar nesse primeiro momento. A primeira delas seria definir qual paradigma da solução nós iríamos utilizar. Então, qual abordagem da construção iria atender melhor as expectativas do negócio. Definir qual seria o produto e os entregáveis, então, quais são as pessoas que vão consumir os nossos produtos, o que elas precisam, como elas vão utilizar essas informações, quais as necessidades, e como nós íamos fazer essas entregas. E o terceiro é definir quais as técnicas e processos de construção seriam utilizados. Nós éramos um time totalmente novo, então foi bem importante esse passo para nós definirmos como nós íamos trabalhar e executar esse projeto. Falando de cada um deles, então, o primeiro que a gente traz aqui é a Leanception. A Leanception é uma das diversas estratégias para a definição de entregáveis e roadmaps que a gente escolheu, principalmente pelo valor de negócio que ela traz e pela definição desse roadmap bem claro no final. O segundo que a gente trouxe aqui são os padrões sensatos, que são, a gente chamou de padrões sensatos as práticas de engenharia de software e práticas ágeis que a gente trouxe da engenharia de software para dentro da área de dados, de forma que pudesse ajudar a gente a melhorar tanto a qualidade quanto a consistência das nossas entregas também. Falando um pouco da jornada, então, trazendo para cá a nossa jornada, então a gente pegou o contexto, falando um pouco de como foi essa caminhada. O primeiro que eu quero trazer para vocês aqui é sobre Data Mesh, do porquê que a gente escolheu o Data Mesh como sendo uma das abordagens para o nosso caso. Então, de Data Mesh, para falar um pouco dele, eu vou falar um pouco do contexto atual, tá? Quais são as plataformas que existem hoje? Basicamente, existem 3 gerações de plataformas. Uma delas são os Enterprise Data Warehouses, que são os mais antigos, mais consolidados no mercado. A segunda geração, que podemos chamar assim, são os Big Data Ecosystems, também conhecido como Data Lakes. E a terceira são uma espécie de evolução desses, são os Data Platforms, né? No caso, esses Big Data Ecosystems rodando na cloud com algumas arquiteturas para atender casos near real time. Embora essas tecnologias elas tenham evoluído e ofereçam diversas opções e soluções técnicas bem interessantes, elas compartilham alguns problemas. Elas são centralizadas e monolíticas. A decomposição das pipelines, a menor unidade, o menor grão aqui são as pipelines. Então, a decomposição das pipelines para atender novos casos é um pouco difícil, tu precisa mexer nesse grão muito pequeno, que acaba dificultando um pouco a ingestão de novos dados, a alteração de novos dados, a inclusão de novos fluxos de dados aqui. E elas levam a ter uns times que ficam em torno dessa arquitetura, levam a criar silos e times hiper especializados. Trazendo um exemplo aqui, essas arquiteturas, embora tenham computação distribuída, como casos do Big Data Ecosystem,
elas giram em torno de um conjunto único aqui, onde toda a ingestão acontece do lado esquerdo, ela tem alguns domínios que não são muito claramente definidos e que oferecem dados para os outros times do lado direito. E esses times, esses dados aqui, fica um time em torno dessa plataforma, onde do lado esquerdo vão ter times que vão fornecer esses dados e do lado direito vão ter times que vão consumir. E esse time que fica aqui no meio, trabalhando em cima desses dados, eles acabam não tendo muito conhecimento das partes de negócio, das regras de negócio, e eles têm uma carga cognitiva muito alta para entender as regras de todos esses domínios diferentes. Percebendo isso, a Jamal lançou em 2019, no blog do Martin Fowler, um artigo onde ela propõe um novo paradigma, no qual ela chamou de Data Mesh. E a Jamal trouxe que, considerando isso e as necessidades que se tem, e essa carga cognitiva, esses problemas que eu expliquei, a gente precisava um novo paradigma derivado da arquitetura distribuída moderna, de uma visão de produto, sempre na visão do usuário e do negócio. O que seria, em linhas gerais, em vez de ter a plataforma e os pipelines como menor grão, a gente começa a ter domínios, e esses domínios, eles são claramente definidos, onde tem dados que são coesos naquele domínio e times em volta desse domínio, trabalhando especificamente com ele. E aí esses domínios, eles podem fornecer dados para outros domínios que vão entregar para os nossos clientes. Esses domínios, eles ficam separados de uma parte da arquitetura, da plataforma. Essa parte de infraestrutura e plataforma tem pessoas focadas ali criando ferramentais e processos para que esses times possam focar no que eles precisam focar, que são os dados e as regras de negócio desse domínio. E olhando para um guarda-chuva maior, tem a parte de governança federada, onde todos esses domínios conversam entre si para a definição de regras, padrões que podem ser aplicadas via código. E a gente escolheu esse tipo de abordagem porque tem esse desacoplamento entre infraestrutura e governança, e a gente podia colocar um domínio no ar primeiro, e esse domínio, ele poderia serviria de fonte de dados para um segundo domínio, onde o primeiro domínio já entregaria dados para a própria organização. Entendendo qual seria a arquitetura que nós utilizaríamos, né, e o porquê disso, então nós começamos a definir quais práticas nós iríamos utilizar. Nós acabamos optando por utilizar algumas práticas que já são bem consolidadas na engenharia de dados e ágil. Então, sendo a primeira delas a questão de fatias verticais, nós utilizamos disso para que nós pudéssemos entregar valor e pegar feedbacks com as nossas clientes de uma forma mais rápida e mais ágil, né? Então, trabalhar bem próximo delas e sempre demonstrando essa entrega de valor para a gente retomar essa confiança da organização em relação aos dados. Nós fizemos as quebras de cards, que foi uma questão que demandou bastante adaptação do time, porque nós estávamos em um time onde tínhamos pessoas engenheiras de dados e pessoas analistas de dados. Então, por vezes, o time acabava indo para separar as cards em papéis, e a nossa ideia não era essa, a nossa ideia era todas as pessoas estarem capacitadas e trabalharem em conjuntos. Então, nós conseguimos entender ali um meio termo, e foi bem interessante. E a ideia era essa porque nós utilizamos também de pareamento. Então, tanto pareamento entre papéis, como pareamento de papéis específicos, e isso fez com que, depois de um tempo, tanto as pessoas analistas quanto as pessoas engenheiras tivessem um contexto bem geral e tivessem uma autonomia maior em relação ao projeto. Nós utilizamos também bastante da arquitetura evolutiva, então nós só tomávamos decisões quando elas realmente precisavam ser tomadas, sem fazer decisões muito grandes, né, que impactariam muito, então, sempre pensando ali no MVP e fazer os ajustes necessários para aquilo que nós estávamos trabalhando. Nós implementamos testes unitários e de integração, que também é uma outra prática bem consolidada na questão de engenharia de software. Isso ajudou bastante a gente, porque não éramos um time muito grande, e conforme as pipelines foram crescendo, isso nos deu confiança de que as coisas estavam funcionando conforme o esperado. Trabalhamos também com o versionamento do código, por essa questão de todas as pessoas poderem acessar e trabalhar juntas, né, e fazer as modificações para que ninguém se tornasse realmente dono do código, porque a nossa ideia era essa. E trabalhamos com a integração e entrega contínuas, para fazer bastante um match aí com essas fatias, né, e com esse trabalho mais próximo da nossa cliente.
Então, como é que nós optamos, né, por definir e entender quais seriam os nossos MVPs, como seriam toda essa jornada, depois de definir a arquitetura e a nossa forma de trabalho, utilizamos a Lean Inception. A Lean Inception, ela é uma ferramenta que foi criada pelo Paulo Caroli, inspirado na Lean Startup e no Design Thinking, que é composto de várias atividades que nos ajudam a entender, né, como nós vamos quebrar, qual é o nosso objetivo, como nós vamos quebrar as nossas atividades, quem são as nossas clientes, só que ela é uma ferramenta que foi criada para a engenharia de software. Então, como nós estávamos lidando em contexto de engenharia de dados, nós precisamos fazer algumas adaptações para que essas atividades levassem em consideração a complexidade dos dados que nós estávamos utilizando, além da qualidade deles, que era uma questão bem importante nessa organização. E quais foram os resultados que a gente obteve dessa jornada? Então, como resultados, a gente trouxe aqui uma arquitetura parcial que foi desenvolvida durante esse processo, onde a gente tem uma plataforma de dados, geramos alguns componentes de software versionados, todos eles, com cobertura de teste, que nem a Luísa falou, que servia de ferramental para esses domínios. Um primeiro domínio criado foi esse domínio A, onde tinha alguns dados financeiros, métricas em relação a vendas e contas, que já fornecia relatórios mais consistentes para a organização. Em cima desse domínio A, nós construímos depois o domínio B, que era relacionado a um dos principais produtos da empresa, que já utilizava esses dados financeiros do domínio A, os quais a empresa já consumia e já conseguia ver seus relatórios e poder fazer suas manipulações lá. Para entregar esses dois domínios, a gente definiu um pedaço da governança. Finalizando essa fatia vertical aqui, a gente percebeu que, a partir daquele momento, era possível já olhar para os domínios enquanto a empresa já consumia os dados e a gente poderia ir melhorando esses outros domínios. Mas já podia se olhar os próximos domínios, quais que seriam os domínios candidatos para atender aos próximos valores, né, as próximas necessidades do negócio. E com toda essa jornada, nós aprendemos muita coisa e nós trouxemos aqui alguns aprendizados que foram muito importantes para nós e nós gostaríamos de compartilhar eles com vocês. O primeiro deles foi a questão de que data mesh em fatias funciona muito bem, então é possível a gente iniciar a construção com alguns domínios, né, não com tudo definido, e fazer esse corte em fatias verticais e entregando isso aos poucos e incrementando a infra e a governança conforme a gente vai sentindo e vai crescendo. Ágil e dados funciona muito bem de fato, embora tenha alguns datasets que são muito grandes, alguns conjuntos de dados que são grandes, sim dá para trabalhar com entregas menores, próximo dos usuários e com feedbacks constantes. E práticas de engenharia de software funcionam bem para dados, nós podemos trazer muitas coisas que nós já aprendemos em software para dados, obviamente, muitas vezes é necessário alguns ajustes pelo contexto, mas elas super funcionam. E aí, Luísa, como é que foi? Foi uma jornada muito interessante, mas eu não sei. Parece que está faltando alguma coisa. Faltou algo. A gente fez todas as entregas, foi tudo ótimo, a gente conseguiu atender as expectativas da cliente, mas a gente percebeu que ainda faltava alguma coisa. Os dados estavam lá. Os dados estavam lá. A empresa não tinha se tornado data-driven em sua totalidade, né? Faltou a transformação cultural. Por mais que os dados estivessem disponíveis, nós tivéssemos uma plataforma nova, tivéssemos trabalhado muito próximos das clientes, entendendo suas dores, construindo juntas, a empresa ainda não tinha a cultura de utilização desses dados, da aplicação desses dados no seu dia a dia. Segundo Gartner, uma baixa alfabetização de dados é o segundo maior obstáculo interno para um Chief Data Officer. E segundo o mesmo Gartner, 80% dessas organizações elas devem iniciar o desenvolvimento de competências no campo de alfabetização em dados, reconhecendo a sua extrema deficiência. E de acordo com alguns líderes de mercado, como o próprio Andrew Ng, ele já falava em 2017 que introduzir técnicas avançadas de inteligência artificial e machine learning no contexto das empresas não torna a empresa uma empresa de AI.
Ou seja, para uma empresa ser data-driven, não basta ter essas soluções técnicas, seja das mais avançadas ou até mesmo das mais básicas. Mas para uma empresa se tornar data-driven, ela precisa, de fato, de uma cultura data-driven. E agora, Luísa? Como é que a gente muda a cultura de uma organização, não é mesmo? Bom, nós trouxemos aqui algumas coisas que nós experimentamos e acreditamos que ajudaram bastante nesse momento. A primeira delas é um programa de alfabetização e fluência em dados. Então, para que as pessoas consigam entender realmente do que a gente está falando, e isso vire algo cotidiano, não seja uma coisa que só as pessoas de dados entendem, né? Só as pessoas de dados conseguem falar, que toda organização consiga falar de dados de uma forma natural e tranquila. Outra questão é a criação de comunidades abertas para discussão. Então, desde comunidades de pessoas de negócio até comunidades realmente técnicas, muitas vezes a gente acaba só criando comunidades técnicas, mas é um desafio enorme ser um PM de dados, ser um BA de dados, e é muito importante que essas conversas aconteçam. Capacitar todas as pessoas, então, capacitar desde as pessoas que são chefes na empresa, desde as pessoas que são C-level, inclusive, né, os programadores. É importante que isso seja uma coisa que aconteça com todas as pessoas que fazem parte dessa organização e, principalmente, trazer os dados para o dia a dia. Os dados não podem ser algo distante, não pode ser algo que uma pessoa tem acesso, que só aquela pessoa consegue gerar esse gráfico, gerar essa informação, extrair isso, né? Que seja uma coisa que seja democrático, que as pessoas a gente consiga democratizar esses dados, que as pessoas possam acessar e possam utilizá-los eles no seu dia a dia. A Jamá mesmo comentou em uma de suas talks que se você me perguntar hoje o que faria o Data Mesh fracassar, seria não abraçar a transformação cultural que precisa acontecer. E aqui vem a principal mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês, é que na abordagem de Data Mesh, ela não é uma abordagem somente técnica, mas ela é uma abordagem sociotécnica descentralizada para gerenciar e acessar esses dados analíticos em larga escala. E o principal aprendizado e a mensagem aqui é: considerem, quando vocês estiverem introduzindo uma nova arquitetura nas organizações de vocês, deem uma importância igual à transformação cultural. A transformação cultural ela é tão importante quanto a implantação da plataforma ou da arquitetura que vocês forem utilizar. Porque sem essa parte cultural, a transformação cultural, vocês vão começar a encontrar alguns pequenos pontos de atrito. E essa adesão e a transformação da empresa para uma cultura data-driven, ela acaba sendo um pouco dificultada. Maravilha! Obrigado, Maeda e Luísa. E temos perguntas aqui, temos ainda alguns minutinhos. Deixa eu fazer aqui as perguntas. A gente vai perguntar o que der, o que não der, vocês podem responder depois por escrito, ok? A primeira pergunta. Bom dia, poderiam comentar um pouco sobre as tecnologias empregadas nessa arquitetura parcial? Poderiam comentar um pouco também sobre possíveis padronizações na camada de acesso a dados? Claro, posso sim. O que a gente usou como tecnologia aqui, a Luísa pode me complementar, foi a Codebase majoritariamente era Python, tá? Tinha parte de infraestrutura, tinha algumas coisas feitas em Terraform e a cloud era o GCP. Havia algumas ferramentas de visualização, então a gente estava ainda explorando e definindo algumas ferramentas, tá? E de padronização dos dados, a gente usava uma planilha para definir quais deveriam, uma espécie de metadata sheet, uma planilha de metadados, onde a gente definia quais os atributos e quais campos eram necessários na última camada dos nossos domínios, para os relatórios. Alguns domínios, eles tinham um data mart criado, específico para responder perguntas de negócio. Outros não tinham, outros não era necessário, mas cada domínio, e a vantagem aqui era, né, cada domínio poderia definir a sua estrutura de dados na saída, mas deveria seguir alguns padrões de nomenclatura, pelo menos. A segunda pergunta, o que levaram vocês a tomarem essa metodologia mais colaborativa na hora da produção? Como foi o envolvimento Opa, mexeu aqui. E que pontos vocês acham que podem melhorar em um próximo projeto? Por que a gente escolheu essa abordagem mais colaborativa no início? Justamente para conseguir antecipar possíveis problemas. Quando aconteciam alguns problemas no caminho, a gente conseguia comunicar as pessoas interessadas e conseguia mudar o norte do que a gente vinha fazendo.
Qual era a outra parte? Que pontos vocês acham que podem melhorar no próximo projeto? O próximo projeto, com certeza, assim, sem sombra de dúvida, é trazer, no início do projeto, logo na saída da Inception, já começar com a parte de transformação cultural e trazer isso tão forte quanto o desenvolvimento da plataforma. Maravilha. Maeda e Luísa, muito obrigado.